Voltamos com o Justiça às Claras aqui na BH News. Hoje com o diretor da Associação dos Delegados da Polícia Federal aqui do Estado de Minas Gerais, Luiz Augusto Nogueira. Delegado, você quer falar mais alguma coisa sobre a PEC, para a gente pular para um outro tema? Terminar falando que a PEC, ela não retira o controle da Polícia Federal, nem do Executivo, porque nós vamos continuar vinculados ao Ministério da Justiça. Ela não retira o controle da Polícia Federal em sua atividade fim, que é o chamado controle externo do Ministério Público. E também... Muito importante colocar isso. E claro, porque às vezes eu vejo alguns questionamentos nesse sentido, né, que nós iríamos nos transformar num órgão, não um órgão com autonomia, mas um órgão totalmente independente, o que não é verdade de forma alguma. Então, é só para deixar isso bem claro, porque os controles, na verdade, nós ainda nós estamos até querendo aperfeiçoar esse controle. Nós estamos querendo criar um Conselho Superior de Polícia, com a participação de membros da sociedade civil, de membros do Judiciário, de membros do Poder Legislativo e de membros, obviamente, do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, é só para deixar isso bem claro que esse controle continuará existindo e, inclusive, haverá um aperfeiçoamento desse controle. Excelente. Nós vamos pular para um outro tema, que é a questão seguinte. Muito tem se dito aí que a Polícia Federal está investigando fulano, Beltrano, a Polícia Federal investiga o quê? Bom, vamos lá começar desde o início, né? O artigo 144 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, ele diz quais são os crimes que serão apurados pela Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária exclusiva da União, né? Dentre esses crimes que são apurados com exclusividade, estaria, por exemplo, os crimes de tráfico internacional de entorpecentes, os crimes de contrabando, né? Nós temos também a questão do controle de fronteira, que também é feito pela Polícia Federal na sua parte de imigração, não na parte de aduana, obviamente, que essa é uma atribuição da Receita Federal. E em relação a uma investigação em si, que é a atividade fim da Polícia Federal, vamos deixar bem claro isso, porque nós temos algumas atividades de polícia administrativa, como o controle migratório, como o controle de produtos químicos e até nós também fazemos um controle das empresas de segurança privadas, chamada segurança orgânica, sim. Mas a nossa atividade fim, a nossa atividade principal, ela é a investigação policial. E é bom deixar claro que nós não investigamos pessoas, nós não investigamos indivíduos, nós investigamos fatos. Então, esse é o ponto. Exatamente. Ocorrendo o chamado fato típico, o ilícito penal, ocorrendo um crime, a partir do momento em que esse crime aconteceu, a Polícia Federal, desde que esse crime esteja dentro das atribuições constitucionais e infraconstitucionais da Polícia Federal, um delegado de polícia, ele irá instaurar o inquérito por portaria ou por flagrante, vai depender da situação, e aí sim irá apurar aquele fato. Então tem que se ficar bem claro que não há qualquer tipo de individualização ou personalização nas investigações da Polícia Federal. Nós somos totalmente impessoais, isentos e imparciais. Outra coisa, dentro desse contexto, que é bom deixar claro, a Polícia Federal, como eu já coloquei aqui antes, ela é a Polícia Judiciária exclusiva da União. Então, muitos dos crimes investigados, diferentemente da Polícia Civil, eles trazem atos cometidos pelo governo federal. Ou seja, pelo agente público, né? Pelo agente público, porque a Polícia Civil, ela vai investigar, na maioria das vezes, mais de 90% dos casos investigados pela Polícia Civil, vão ser crimes cometidos contra indivíduos, contra empresas privadas. Já a Polícia Federal, 90%, ao contrário, né, 90% dos crimes que são investigados seriam aqueles crimes que teriam sido cometidos pelo governo federal. Daí que vem a necessidade da nossa autonomia, porque qual o governo federal que é investigado, que é fiscalizado, cujos seus atos estão sendo diuturnamente acompanhados pela Polícia Federal, vai querer nos dar liberdade, vai querer nos dar autonomia, vai querer nos dar essa independência. É uma forma até de garantia de se ter um resultado para a sociedade. Exatamente. Te pergunto uma coisa, é notória a capacidade pessoal dos delegados, dos agentes, então aquele pessoal que está ali trabalhando do dia a dia, desde o mais alto até o mais baixo. E a aparelhagem?
Como é que está a Polícia Federal? Ela está aparelhada? Ela tem aparelho e gente para atender, por exemplo, fronteira? Mais uma vez, nós vamos entrar aí na questão do nosso orçamento, né? A Polícia Federal hoje, apesar de estar muito em evidência por causa de operações de grande repercussão, não só em nível midiático, mas dentro da própria estrutura de poder, da própria estrutura do governo, que é a Operação Lava Jato, a Operação Acrônico, a Operação Zelotes, ela tem tido uma grande repercussão junto à sociedade, mas internamente nós sofremos de muitos problemas. Então nós temos problemas estruturais, nós temos problemas de sucateamento da tecnologia que nós utilizamos, porque para continuar num nível de excelência, a gente precisa estar capacitando o policial todo ano e capacitando o policial junto com as novas tecnologias que estão sendo oferecidas pelo mercado. E essas tecnologias são caras. E o dinheiro, o dinheiro tem orçamento, tem dinheiro? É exatamente isso. Hoje nós não temos tido mais esse tipo de investimento. O nosso investimento em tecnologia, o nosso investimento em capacitação do material humano, ele está diminuindo ano a ano. Para se ter uma ideia, eu me lembro que ainda no governo Lula, se eu não me engano, no ano de 2006, a Polícia Federal ela tinha um planejamento para até o ano de 2021, com diversos tipos de investimentos em diversos setores. Então, nós iríamos ter investimentos em uma plataforma uma plataforma sistêmica em que todos os nossos sistemas estariam reunidos nessa plataforma, que iria integrar sistemas de outras instituições, de outros órgãos. Isso também foi sendo deixado de lado, né? Os nossos drones, que é aquele avião não tripulado, aeronave não tripulada, que são caríssimos, né? Hoje a gente está tendo uma dificuldade de manutenção e até mesmo de combustível para pôr esses drones para rodar. Como eu falei, as estruturas dos gabinetes, dos delegados, elas estão deixando muito a desejar, até mesmo estruturas de acesso comum, como banheiros, tudo isso. Então, assim, realmente nós temos hoje uma dificuldade muito grande na questão orçamentária. Já voltamos com o terceiro e último bloco. Nós vamos continuar com esse assunto e mais umas outras particularidades em relação à Polícia Federal. Até já.